Eu senti esses 2 dias que esfriou, eu falei assim: "Porra, ia ser muito da hora ter alguém pra dormir junto". Ter só um pé, né, pra encostar, É. eu acho que deveriam ter pessoas nesse tipo de relacionamento. Estão criando vários tipos, não tem vários tipos de relacionamentos? Uhum. Deveria ter um relacionamento para o frio. Para o As frio. pessoas você só se encontra quando tá frio. Né, e fala assim: "Dorme, acordou, vai embora. Tchau, tal, não sei o quê, então faz uma sopa". Eu acho que a gente poderia entrar nessa Relacionamento categoria um também. relacionamento que só acontece no frio. Relacionamento Frozen. Frozen, oh, eu quero. Sabe o que Porque no carnaval ninguém merece, né. não, então, no final tem um combinado, não tem um combinado? Aí as pessoas estão respeitando o combinado. Sempre tem que ter relações, tem que ter combinados. E essa coisa de da gente ter um relacionamento no frio é importante. Assim como não ter no carnaval, no verão, no alto verão. É muito calor, né. Exato, então precisa dispersar os corpos, interagir um pouco com o outro para trocar o suor, né, o suor para tentar entender como é a química que brota de cada pessoa. Eu acho chique isso. Ah, eu gostei da sua proposta. Eu vou tentar adotar, porque eu sou ciumenta pra cacete. Você é ciumenta? Muito. Eu sou uma escorpiana real, sabe? Nossa, é escorpião, É né. real. Mas meu ciúme não é aquele ciúme assim, tipo, não faço bafão, entendeu? E assim, eu tinha tanto ciúme. E hoje eu tô mais organizada, porque eu já tive tanto ciúme. Tanto ciúme, Andressa, que eu ficava com dor de garganta. Eu ficava com a garganta doendo, a minha glote assim fechava. De tanto ciúme que eu tinha. Mas eu não falava nada, ficava assim. E um dia meu irmão tava conversando com um ex meu, assim, há muito tempo. Aí esse ex falou assim: "A Erika é ciumenta?" Meu irmão falou assim: "Ela tem ciúme até da sombra." Nesse dia, eu falei: "Pois eu não vou mais ser ciumenta." Eu decidi e eu mudei. Então, assim, eu tenho ciúme, mas é uma coisa assim, ó, que ódio. Mas sabe o que eu gosto da sua fala? Você fala assim: "Eu vou me organizar". Eu gosto que você toma pra você a sua responsabilidade do Uhum. ciúme. Sim, Porque as pessoas, elas inclusive, elas têm ciúmes e ela coloca no comportamento do outro. exato. Isso é um grande problema, né, porque, na verdade, quando a gente tá falando dessas questões de relacionamento e relação, tem que ter uma reflexão constante sobre si e principalmente quando a gente está reproduzindo padrões e totalizando esses padrões, esses parâmetros. A ideia de posse sobre o outro, sabe? E aí você tem a posse do outro e você determina, né, e julga o comportamento do outro, como você está falando, como aquilo que é impossível dentro dessa construção. E não é assim. Não pode ser assim. A gente tem que se olhar e ver assim, fazer uma autocrítica, falar. Pô, é isso mesmo? Né, eu tô pensando isso mesmo? Isso me pertence? Eu tô com ciúme? Ou é uma coisa que me disseram que é pra ter ciúme? E é isso, né, novela toda hora, essas telenovela, não sei o quê, com a ideia sobre traição, sobre o corpo da pessoa, sobre o corpo do outro, sobre o que é relacionamento, que às vezes eu vejo no TikTok, assim, o que tem de coach de relacionamento, eu fico chocada. Todo mundo sabe de relacionamento. E aí é sempre numa lógica muito que não cabe, gente, não cabe. E olha que eu não tô fazendo defesa de nenhum tipo de relacionamento, né, mas eu acho que todas as formas de se relacionar são possíveis, desde que acordadas. Muito que bem. E assim começamos o podcast Lança Braba, recebendo aqui a parlamentar Érica Malunguinho, que além de tudo, aqui trouxe uma nova forma de relacionamento, que é o relacionamento Frozen. Eu amei muito, sério, eu gostei muito. Eu Seja acho que bem-vinda ao podcast Lança Braba. obrigada, Preta, é uma honra estar aqui, você sabe que te admiro muito. Quero ouvir você tocando trompete para mim novamente, que você é uma grande artista, e fico feliz de ver esse programa acontecendo. E bora simbora. Ah, eu estou muito feliz de receber aqui. É muito importante, ter figuras como você, não só ocupando o parlamento, mas com toda a sua trajetória e o que você tem, para apresentar para o mundo de propostas, sabe. Eu acho que a gente vai falar muito, sobre a sua visão das coisas, mas também eu acho de como você está se sentindo nesse lugar. Já se passaram quantos anos desde que você foi eleita? 3 anos. Estou no quarto, na verdade. É isso, são 4 anos. 4 anos. Com a pandemia no meio, acontecendo ainda. Verdade, você se elegeu, e aí teve um ano de mandato. Isso, Depois estoura a pandemia? exato. Ou seja, assim,
é completamente atípica a situação, porque imagina, é a primeira vez, né, aliás, eu me filiei a um partido para me candidatar. Isso é um dado muito importante, porque eu sou uma pessoa da política, mas de fazer política na vida, como eu acredito que todo mundo tem que fazer, entender que política faz parte do cotidiano das pessoas, né? Política é exatamente isso, né? Agir na coletividade, na polis. Então, a gente sempre tem que entender que a gente está fazendo política. E aí, em 2018, eu tomei essa decisão de fazer isso para dentro da institucionalidade. E aí é um processo, né? É uma alfabetização, é um processo de letramento diferente, porque uma coisa é você fazer militância, debater certos temas, pensar em movimento social enfim, e articulando de outra forma. E outra coisa é você traduzir essas coisas, os sonhos, utopias, revoltas, e traduzir para dentro da institucionalidade, que tem uma porção de burocracia, que tem uma porção de regimentos e etc. E balizado, obviamente, pela Constituição, tanto do Estado quanto federal. E aí é um desafio gigantesco. E também, imagina, nesse grande projeto político e pedagógico, é só gente preta que está fazendo. Eu, uma mulher preta, travesti, etc. E assessoria, o gabinete inteiro só de gente preta. Maioria absoluta de mulheres, LGBTs, etc e tal. Então, assim, é um laboratório de ciência política, como disse Vilma Reis, assim. Foi incrível. E atravessado pela pandemia. Nossa, eu fico assim, eu me conecto um pouco, não porque eu estava fazendo alguma coisa na política, mas também porque eu estava produzindo um evento que eu tinha vivido o primeiro, e aí eu estava indo para o segundo, e veio a pandemia e mudou toda a minha vida. Eu fico imaginando agora, me transportando para a sua realidade, como é que é. Você tem o primeiro ano de mandato, aí depois você tem que reconfigurar tudo, porque era o mundo se adaptando e a gente teve que se adaptar também por conta da pandemia. Sim, foi bem pesado isso, porque imagina, esse gabinete de gente preta, de mulheres e tal, trata exatamente de vulnerabilidades da população negra, de mulheres, LGBTs. E na pandemia, as vulnerabilidades que já existiam cresceram assim a milhão. E aí o que acontece? Um monte de gente desempregada, passando fome, indo pra rua. Então, assim, a gente teve que reconfigurar tudo, essa coisa do trabalho remoto, etc e tal. É uma parte difícil da adaptação, mas o que pegou mesmo foi a gente tentar atender as urgências que estavam estourando. Então, assim, violação de direitos humanos, a galera sendo presa a rodo, sabe? E aí foi muito pesado, assim, a questão da fome, principalmente. Então assim, pra gente que tem uma responsabilidade, saca, com a sociedade e com aquilo que a gente se dispôs né, a fazer frente, foi bem pesado, assim, bem pesado. E aí é muito doido, né? Ao mesmo tempo que a gente vê a galera empobrecendo, a gente viu um monte de gente enriquecendo. Né, os supermercados estourando de grana, né, banco. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Né? Não, mas aí eu acho que é uma prova, mais uma prova viva de que esse sistema e essa forma de funcionamento da sociedade não dá certo, entendeu? Não dá certo. Érica, você sempre foi uma pessoa que se articulou politicamente, sempre fez política. Que momento é esse que você entende que você deveria ir para a política institucional? Uhum. Olha, é importante retomar uma história assim, que é muito marcante na minha vida. Eu venho de uma família que é toda preta, lá de Recife, de um bairro que é todo negro, tem o primeiro terreiro de candomblé de Pernambuco, né? Tem blocos indígenas ali, tem escola de samba, é um território cultural e tal. E eu cresci, minha família vem desse lugar, e eu sou parida por esse lugar. E meus avós, eles eram muito militantes da luta por moradia e pela terra. Tanto que a minha mãe tem aí o padrinho dela, é um dos líderes das lingas campesinas. Então, tinha uma coisa ali que já estava acontecendo, assim, e eles não eram militantes, tipo esse militante formal que a gente conhece e tal, não sei o quê. Simplesmente era o seguinte, eles sabiam que as reivindicações, as questões de moradia, de necessidade que eles tinham, que o bairro tinha que ser resolvido lá pelos políticos. Então eles estavam, né, sempre entendiam que a política faz parte da vida deles. Uhum. E eu fui aprendendo isso de forma muito orgânica, de verdade, assim.
E aí eu fui crescendo, vendo assim, minha mãe também, assim, minha mãe era enfermeira, ela se aposentou como enfermeira. E tinha uma coisa muito bonita que eu via acontecendo ali. Ela voltava do trampo, assim, de vários plantões que ela fazia. Era difícil ver minha mãe, porque ela era mãe solo, sustentava a família inteira. Ela voltava do trampo e ela ia atender o bairro inteiro. E eu ia do lado dela, assim. Sabe? E aí eu fui aprendendo a vida assim, entendendo, pensando que a política, né, era um lugar para se resolver coisas e que tinha uma relação de solidariedade, de compromisso com a coletividade, com a comunidade, que é indubitável, que não se pode negociar. E aí eu vou na escola, eu era assim, eu era assim, a chata que todo mundo chamava. Chama a Érica que estão debatendo a eleição. E era lá por baixo do pé de tamarindo pra. Porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, tome, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá, não sei o que. Ah, não teve salário dos professores. Vamos manifestação, vamos lá na porta da prefeitura. Então, sabe, esse repertório sempre teve presente. Então, eu sendo artista, eu discutia raça e gênero. Eu, professora, que eu sou professora, essa é a minha profissão matriz, né? Como educadora, estava lá discutindo arte, cultura e pensando sociedade e tal, não sei o quê. Então, assim, e, e eu consumia o conteúdo da política também. Eu via, ia ter eleição, eu estava pensando nisso, acompanhava em quem eu votava. Então, eu achava assim, pode ser que um dia eu vá, assim, é um lugar que pode ser que eu participe, ou pode ser que não. Nunca foi uma coisa assim, ah, eu vou, tal, não sei o quê. Mas aí surgiu a urgência, assim, tipo, recebi um chamado, assim, um chamado não material concreto, mas um chamado meio, né, nem espiritual, mas um chamado, assim. A gente estava num cenário pesado, bolsonarismo crescendo, ascensão do bolsonarismo. Marielle tinha morrido, né, anteriormente, e todo o histórico aí, a gente estava com a construção da negritude, né, principalmente, sobretudo de mulheres negras, muito poderosa, né, que é, sabe, organizada e radical e poderosa o discurso e as movimentações, e que era necessário que a gente tivesse isso dentro das casas legislativas, dentro da política institucional. Isso já estava acontecendo, sempre aconteceu, né? Benedita da Silva é um marco disso, Leci Brandão, Teodosina Ribeiro, enfim, tem mulheres aí que já fizeram isso acontecer. Mas que a gente podia mais, fazer mais. E aí eu me deparei com isso, olhei para um lado, olhei para o outro, falei, precisa ser eleita. Aí eu falei, vou eu. E aí foi isso, assim, porque eu sabia que a gente tinha uma construção, assim, coletiva, enquanto movimentações, debates e tal, e que era necessário ir com radicalidade para dentro. E foi isso que aconteceu. E a sua escolha de ir pro PSOL foi. O PSOL, é assim, o PSOL, sem dúvida, hoje é a organização partidária que acomoda de forma mais interessante, possível e respeitosa as dissidências, né, da normatividade. Então, as pessoas LGBTs, pretas, as travas, né, indígenas, PCDs estão ali. Né? Então, aponta assim como uma vanguarda e como uma atualização do processo da luta progressista no Brasil, sem dúvida. Então, acho que é o melhor lugar, sim, sem dúvida, hoje. E em nenhum momento rola essa pira de construir um partido negro. Sempre, isso está sempre. Desde do primeiro navio, quando a gente foi trazida para cá, a gente tá construindo o Partido Negro desde o Quilombo dos Palmares. Quilombo dos Palmares, a Nação Palmares é um partido negro, né? O Candomblé é um partido negro, sabe? A gente tem muitas organizações, a favela, né? O baile de favela, o samba, o carnaval é um partido negro. Entende? A gente tem formas que não são burocráticas, institucionalizadas de construir os nossos pertencimentos e os lugares de nossas lutas. Então, o Partido Negro já está em curso. Agora, é óbvio que em algum momento, e respondendo objetivamente sua pergunta, eu acredito que isso deva se materializar de forma, né, institucional, burocrática e etc. Porque acessar a burocracia também é um processo de ruptura e de rompimento. Né? A nossa presença já está dada em diversos espaços de, né, de produção cultural, artística,
na resistência, eu não gosto muito dessa palavra, mas ela existe e assim a gente fica resistindo de forma obrigatória, porque se a gente não resistir, a gente morre. Mas para além disso, a gente precisa de uma ocupação, eh, eh, de uma ocupação que preveja a nossa participação na decisão, sabe? Sem ser no processo de resistir, assim, existência. Não tem gente preta nesse país? Um monte, maioria. Tem que estar em tudo que é lugar. E tem que ter uma organização política, né, para disputar a institucionalidade também. Assim como a gente reivindica trabalho nas grandes empresas, né, na internet, enfim, todo lugar tem que estar lá também. Érica, você sente que você falou, você apontou para a questão da ascensão do bolsonarismo. Você não sente que uma galera acredita, por exemplo, que a existência do bolsonarismo explica alguns fenômenos raciais e de classe e de gênero, quando na verdade eles são oriundos de uma questão colonial no Brasil? Mas sem dúvida, sem dúvida. Eu lembro que no primeiro ano de mandato eu fui convidada para ir a Paris para fazer falas, etc e tal, como parlamentar, mas também como artista e tal. E eu lembro que a mídia francesa vinha em cima de mim para falar: "Oi, Bolsonaro, oi, Bolsonaro". Eu falei: "Calma, olha para vocês. E Napoleão Bonaparte?", sabe? E a Conferência de Berlim, a colonização da França em África. Então, assim, não dá para olhar que achar que Bolsonaro saiu de um ovo, brotou. Cheguei, Brasil, não. Ele é fruto, sim, de um processo histórico, colonizatório, de um processo de violência, de discriminação, de machismo, de todas as violências que a gente conhece, machismo, LGBTfobia, racismo. Ele é fruto disso e que sempre esteve presente. Quando a gente estava na escravidão, né, que ainda existe, mas enfim, na escravidão do processo colonial, tinha uma galera lá, tinha os abolicionistas lutando lá pela abolição da escravatura, e tinha uma galera que não queria abolir a escravatura. Na luta pelos direitos das mulheres, né, tinha, aliás, ainda tem opositores à emancipação da mulher nos espaços de trabalho. E agora a gente vê com muita pungência em outra atmosfera, eu não estou separando isso em tempo, sabe? Porque isso tudo acontece agora. A gente está lutando pelos direitos LGBTs, tem uma galera aí em oposição. E assim, isso é fruto de uma história. Sempre houveram pessoas que tentam tapar, né, assorear o rio, sabe? Que tentam bloquear a vida, porque é isso que eles fazem. E Bolsonaro é fruto em linha reta disso, de regimes totalitários, do poder hegemônico, da branquitude, sabe? De uma cultura que é fundamentada num princípio religioso fundamentalista, sim, sabe? De processos de exploração. Então ele é fruto disso e que sempre teve aí. E aí é importante que a gente desvele isso e fale assim, e sempre teve aí, mas não é só ele. Tem uma galera. Eu sei que tem uma galera que votou assim, né, crazy, sim, Bolsonaro, né? Votou nele porque tem esse discurso aí que ele fica colocando pra cima de segurança pública, porque o Brasil tá muito violento, não sei o quê. Mas nada melhor do que um discurso de segurança pública, né? De criar esse caos de instabilidade política para que regimes totalitários apareçam. Então, né, enfim, aí ele fica acionando esse discurso que leva uma galera junto com ele. Né? Mas quando isso está sendo desvelado de forma assim, acho que tá todo mundo, muita gente está organizada entendendo assim, tipo, Bolsonaro, não, 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 entender que ele representa uma parte da sociedade e que permanece, que não vai ganhar essa eleição, mas que permanece, que vai permanecer. E a gente precisa expurgar para além dele essa mentalidade de separação sectária que discrimina pessoas, etc e tal. Isso tem que ser feito. Isso, né? E falando em fundamentalismo religioso, como dialogar, inclusive enquanto pessoas negras, com quem rechaça as nossas religiões de matriz afro? Olha, Andressa, isso é um processo, até respirei Eu ia fundo. falar isso, rolou até um respiro fundo. Nossa, porque é, eu cansei de
achar que era só ignorância. Não dá para achar que é só ignorância. Não dá para achar que é só desconhecimento. É maldade mesmo. E eu não estou falando da massa que segue as lideranças desse fundamentalismo. Estou falando das lideranças, elas são maldosas, elas são perversas. Elas querem impor um modelo, a forma deles pensar para todo mundo. E aí, para impor essa forma de pensar, estão matando pessoas, estão matando e perseguindo os terreiros, as casas de candomblé, estão matando e perseguindo as diversidades existentes. Então, assim, como dialogar? Eu primeiro que eu acho que não existe, não há possibilidade de um diálogo, porque eles já se mostraram impermeáveis a qualquer diálogo. Cabe à sociedade que a parte da sociedade que é organizada, que é progressista, que se diz libertária, junto com o poder público, tomar ações propositivas e afirmativas. Tipo assim, vamos tombar alguns terreiros de candomblé. São os, né, que têm aí relevância histórica. Criar proteção para esses territórios. Afirmar e dar visibilidade positiva do candomblé na televisão, na mídia. Trazer essas lideranças para debater diversos temas que não estão relacionados a um processo de convencimento espiritual, mas sim de apresentação da cultura do candomblé à sociedade, para inclusive romper os estereótipos e todo esse processo que foi construído culturalmente. Então, eu não acredito que haja, infelizmente, diálogo possível. Eu acho que cabe, repito, ao povo progressista ter uma responsabilidade, inclusive, com isso. Né? Uma responsabilidade de afirmar as matrizes africanas, né? O candomblé, a pangelança, que diz respeito às matrizes dos povos indígenas, a jurema, trazer de forma positiva e colocar como parte da discussão, sabe? Afirmar positivamente. Acho que é assim que a gente vai dar continuidade e tensionar essa história de forma positiva, porque eu não acredito que haja diálogo. Quando você fala do diálogo, é muito mais nessa coisa dessas lideranças, né, que são as que colocam. Nossa, gente, há tempos atrás, uma amiga foi para acompanhar a mãe do esposo num culto. E chegou lá, tinha várias fotos de vários parlamentares, isso na igreja, várias fotos de vários parlamentares, e ele colocava todo mundo para orar por esses parlamentares. Então tinha figuras do Congresso e as pessoas dentro da igreja tinham que orar por essas pessoas. E ela ficou tão absurdada assim que ela falou assim, eu nunca mais vou voltar nesse lugar. E eu só fui, na verdade, porque eu queria ser gentil com a minha sogra. Eu não vou voltar nesse lugar, porque isso fere a minha existência. E a gente caminha a passos largos também para esse lugar de violação de direitos e quase tinha um voto de cabresto, mas quase reconfigurado dentro de uma religiosidade que usa muito principalmente dessa ausência do Estado, né? Que onde existe ausência de Estado, ou vai ter o crime ou vai ter a igreja. Exato. E existe muito isso, né, no Brasil. Sim. Eu lembro dos conteúdos de história que a gente, né, aprende na escola. Tem um momento da história que se chama teocracia, né, que é exatamente o Estado teocrático, exatamente o Estado religioso, né? É um Estado que é gerido pela religião. E diz que a gente não tem um Estado teocrático, diz que a gente está numa república democrática, né? No presidencialismo, etc. Mas não é verdade. O Estado deveria ser laico. O que é um Estado laico? É um Estado que não é determinado por orientação religiosa nenhuma, inclusive porque as pessoas são livres para professar a fé ou não, se não quiser ter fé, se não tem fé. Então, o Estado laico é que assistencia e cuida de absolutamente todo mundo. E não baseado em valores construídos dentro de qualquer dogma religioso, qualquer construção religiosa.
Primeiro é isso. A gente tem um Estado laico que não deveria ser gerido. Só que você vai para qualquer instituição, repartição pública, você tem um crucifixo. Que Estado laico é esse? Que Estado não teocrático é esse? A Assembleia Legislativa e todas as casas legislativas desse país iniciam os trabalhos legislativos agradecendo a Deus. Em nome de Deus, em nome de Deus, em nome de Deus. Isso é um problema. O problema não é a religião. O problema não é, de forma alguma, professar a fé e cultuar Deus, deusas, deusa. Não há problema. Obviamente, as pessoas são livres e devem expressar sua fé da forma que quiserem, ou não expressar para quem não tem, né? Os ateus, agnósticos. O problema é determinar esse espaço público, que é de todo mundo, a partir de um prisma religioso. Eu lembro que eu fiz uma intervenção uma vez, que no dia que eu fui abrir a sessão, eu falei em nome do Estado laico, onde as pessoas são livres para professar sua fé ou não, estão abertos os trabalhos. Eu mudei o texto, porque esse texto ele já vem pronto e a gente recebe esse texto para ler, né? Em nome de Deus. E eu refiz o texto, fiz outra coisa, e toda vez que eu subia lá no plenário, eu dava um Laroie Exu. Exatamente, para criar um tensionamento, dizer que não é possível essa totalização, né? Essa ideia hegemônica. Enfim, e aí voltando que você estava falando sobre essa contextualização, assim, é exatamente isso, né? O Estado não opera, e aí tá lá, você tem igreja, né? E você tem um crime. E aí, como é que o Estado tenta operar para combater o crime? Com a política de segurança pública violenta, colocando polícia na rua, numa guerra que está declarada, né, contra a população preta, pobre, periférica, com esse discurso de guerra às drogas, que a gente sabe que não tem guerra às drogas nenhuma, porque as drogas de verdade não estão na favela, a gente sabe muito bem. Então, assim, é exatamente um Estado equivocado que trabalha para eliminar pessoas e permite, por exemplo, que haja essa proliferação gigantesca, né, de igrejas, porque uma vez que você não tem acesso a lazer, a cultura, a um processo formativo educacional, né, de qualidade, né, e bom, é óbvio que você vai procurar uma forma de pertencer àquele lugar. E aí, olha o que tem. A igreja ou crime. Não é nem para dizer que tem um terreiro, tem igreja, tem um budismo. Nem para dizer que há uma diversidade. Você está entendendo que, assim, a população pobre, preta, vive encurralada. E aí você soma com isso. Tá no busão lotado para ir trabalhar, receber pouco, não conseguir nem comprar comida, pagar aluguel, pagar. Sabe, assim, o nosso povo vive num estado num estado de violência, assim, num sentimento de violência e de abafamento, de ser espremida, que eu digo assim, nossa, nosso povo é muito bom, cara, muito bom. O nosso povo é muito bom porque poderia ter explodido isso já, essa panela de pressão. Como é que se consegue viver espremida por tudo isso? Não dá. Não dá. E aí o Estado fica colocando mais lenha nesse fogo, nessa panela de pressão. E aí o preço das coisas aumenta. E aí não tem o transporte, diminui o busão que tinham 5, aí deixa 3. Aí vai espremendo. Aí fica proibindo os bailes, que é os espaços de lazer da juventude, quer proibir as batalhas de MC, aí vai espremendo mais, vai espremendo mais. O que eles esperam que aconteça? O que eles esperam que aconteça? Assim, quem semeia vento colhe tempestade, gente. Assim, está no saber popular. Né? Não dá para achar que vai sair flor se você está plantando espinho, sabe? E aí, assim, é triste, assim, é triste olhar esse cenário, mas eu digo uma coisa, assim, eu sempre digo, a violência que bate no nosso povo, na quebrada, volta. Volta. E é por isso que a burguesia, que a classe dominante brasileira vive com o carro blindado, com o muro alto, com medo, assustada. Por quê?
isso, e o próprio poder político vive assim com medo, porque isso foi que está sendo cultivado por vocês mesmos. Vocês estão criando uma armadilha para vocês mesmos. E assim, aí você vê o alto índice de criminalidade, tá, não sei o quê, porque as pessoas estão roubando, estão matando. Mas o que vocês estão oferecendo para as pessoas? Vocês estão oferecendo a morte. Elas vão devolver o quê para a sociedade? Se não um registro e aquilo que ela consegue a partir de uma cultura de morte. Então, acho que é isso. E aí, essa encruzilhada. Não, não é encruzilhada. Encruzilhada é coisa boa. Encruzilhada é coisa de Exu. Abre caminhos. Mas é nessa. Como é que eu posso dizer? Nesse labirinto, sabe? Um labirinto. Nesse labirinto que a gente vive, sabe? Entre o crime e a igreja. Não existe isso, não pode. E você traz uma coisa também que eu acho importante a gente levantar, que é sobre as eleições. E a gente está falando diretamente da cidade de São Paulo, e você é uma parlamentar que representa também a cidade. O que está acontecendo? A gente estava conversando tempos atrás com os amigos. Parece que a cidade está abandonada, mas abandonada no sentido de existe não de ausência de poder, porque o projeto continua acontecendo, pessoas continuam sufocadas, pessoas na rua, não existe a política para Cracolândia é polícia, mas se afastou-se uma figura que inclusive que possa assinar, né? Mas o projeto continua. Quase uma sensação de não tem prefeito. Eu vou chamar Tim Maia para chamar o síndico. Tim Maia. Vamos chamar o síndico? Cadê o síndico da cidade, né? Só uma parte, gente, meu ronco da minha barriga tá saindo aí. Que minha barriga tá breu, 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 breu. Tô com fome. Então a gente tem que chamar o síndico, né? Realmente, a sensação que tem é que a cidade está sem zeladoria, né? Sem gerência. Isso é muito grave, né? Sabe, Andressa, que eu defendo uma coisa chamada alternância de poder. Eu falo alternância de poder. O que é alternância de poder? É trocar a gerência. Assim, precisa trocar a gerência das cidades, dos estados, do país, sabe? Em âmbito global, a gente precisa trocar a gerência. Porque quem gerenciou o poder até agora, e eu tô falando poder político, mas também não apenas, foi um grupo único, que a gente sabe, brancos, gêneros, normativos, etc., ocidentais. E olha o resultado. Olha o resultado que a gente tem. A Cracolândia é um resultado. Esse número de pessoas em situação de rua é um resultado. A violência a rodo é um resultado. Né? Desmatamento da Amazônia, desmatamento dos recursos, a extinção, né, quase extinção dos recursos naturais é um resultado. Então, assim, ou seja, quem estava gerindo até agora não pode gerir mais, não pode gerenciar mais. Que deu errado, deu ruim, entendeu? Alternância de poder, tem que trocar. E aí, vamos voltar para a prefeitura, assim, não é admissível, assim, gente, se liga nisso, assim, se liga, de real, muito real. Não pode, de forma alguma, escolher alguém que vai gerenciar, né, o estado, o município, enfim, que vocês vão votar, que não tenha no discurso e na prática uma fala, né, um posicionamento sobre a pobreza, sobre a miséria, sobre as pessoas estarem na rua. Não existe. Não existe nenhuma figura da política, não pode existir nenhuma figura da política, e não só da política institucional, eu acho que isso é responsabilidade de todo mundo, que não se solidarize e que não busque formas de acabar com esse ciclo de miséria. Assim, precisa ter. Então, assim, quando a gente olha para a cidade, a gente fala assim, a cidade está abandonada, né? E aí você até falou assim, não, o projeto está funcionando, o projeto, né, de morte, a necropolítica está funcionando, etc. Porque isso não pode acontecer, isso tem que ser freado. Assim, isso tem que ser freado. E não precisa você ter seu celular roubado, né, para você entender que tá dando ruim. Né? Não precisa você ver mais pessoas
morando na rua. Não precisa chegar o frio para você entender que tem um monte de gente, tem famílias morando na rua, crianças na rua, que tem pessoas na rua. Que as pessoas chegaram no nível tão de vulnerabilidade e de abandono que constroem aquilo que a gente chama como Cracolândia. Não dá para achar isso normal. Não dá para a gente passar direto por isso, assim. E assim, a cidade está abandonada, sim, mas ela, enquanto houver gente morando na rua, isso é um sinal clássico de que há um abandono, porque a cidade abandonada significa abandonar as pessoas. É isso. Há um abandono do poder público em relação às pessoas, porque o material básico, né, da política e de qualquer pessoa que trabalhe deve ser as pessoas. Assim, as pessoas são a regra, entende? Né? A gente precisa de gente que seja humana o suficiente, humanitária o suficiente para olhar para isso. Então, tá abandonada sim, infelizmente. É triste, mas vamos trocar a gerência. Tem que trocar. Precisamos. E nessa discussão toda de política e legislativo, a gente também precisa falar sobre as figuras. Eu não quero nem falar nefasta, porque às vezes a gente fica colocando a culpa em Satanás e nos demônios, mas a galera tá lá de boa fazendo outras coisas. Essas pessoas, elas na verdade, elas são fascistas, elas são é o projeto que elas acreditam, entendeu? É o projeto, elas querem morte, né? Elas querem morte de determinadas pessoas e corpos. Mas a gente aparece essas figuras dentro da política e se instauram, né? E levam para um discurso que é despolitizante, no sentido de que, eu não sou político, no sentido, eu não sou essa figura política, mas no final tá fazendo política, né? Porque tudo é político. A escolha de você falar que você é a favor de armar a população é uma escolha política. E essa violência de gênero, racial, ela tem escalado para dentro dos espaços legislativos, né? Sim. E aí é uma coisa, é assim, como a gente quase não está ainda ali dentro, era como se não existisse a violência. Mas ela sempre teve na sociedade e tal, não sei o quê. A gente lá, isso faz assim, puf, explode. É importante dizer que aquilo é um reflexo da sociedade. Então, assim, o que está acontecendo ali é violência que já tem fora. Então, uma vez que os discursos o fundamento de raça, discurso em prol a população preta, vai tomando mais contorno, se consolidando, isso vai ser combatido pelos anti-abolicionistas, porque esses caras e essas mulheres, que também há mulheres que fazem isso, que se opõem aos direitos da população negra, as cotas, por exemplo, entre outras ações importantes, são escravagistas. Se estivéssemos no Brasil colônia, eles seriam os que açoitariam a gente. São escravagistas essas pessoas. Eu não vou esquecer disso e a gente não pode achar que não são. Eles são escravagistas. Eles iam lutar contra que abolisse a escravatura. Essas pessoas que se opõem a esses direitos, elas são assim. A gente tem que, assim, eles precisam ser demarcados por isso. E isso está presente na política. Isso está presente na política. E assim, Andressa, assim, é triste porque tem essas formas de ataque que são mais rasas, né? Se eu ver uma travesti no banheiro, eu tiro a tapa e chamo a polícia. Homem que se sente mulher, mulher que se sente homem, assim. Querido, presta atenção, assim, não tô me sentindo nada. Eu tenho uma existência, certo? Isso é inegável e inegociável. Eu existo. Não sou uma metáfora, entende? Eu não sou metafísica. Eu tô aqui, ó, corpo, né, sólido, gás e líquido aqui, presente. Assim, eu não tô me sentindo nada. Eu tenho uma existência. E minha existência, caso eles não entendam, ou, né, fiquem metendo esse louco de achar que não entendem? É uma existência que tem até um nome, a gente até colocou um nome, que nem deveria ter nome, mas tem um nome. Chama mulher trans ou travesti. Então, assim, eu pertenço a um grupo que tem direitos negados, direitos civis negados. Se a gente tem direitos negados, inclusive o direito à vida, ir e vir. Então, assim,
Eu preciso desses direitos, a nossa população precisa desses direitos. E assim, independente do que você pense, do que a gente é, eu quero que se dane o que eles pensam. O que a gente é. Só que eu preciso ir ao banheiro, eu preciso usar um banheiro. Eu preciso ter direito à vida, preciso ter acesso ao sistema de saúde. Eu preciso não ser agredida, não posso ser agredida quando eu ando na rua. Ponto. Então, assim, depende do que eles estão pensando, se eles querem discutir biologia, genética, né, incorporação e etc. Eu não quero saber disso. Eu não quero saber, não me interessa mais, assim, porque eu cansei dessa pedagogia. Entende? Agora a pedagogia do Paranauê. Assim, eu pertenço a um grupo de pessoas que têm direitos cerceados. E essas pessoas existem. Então, assim, nós queremos nossos direitos. Porque, enfim, nós participamos da sociedade, nós fazemos parte dela. Né? E assim, Andressa, você vê esses discursos, né, que fazem isso, né, que tentam ficar. E aí, e tem outra parte, que é a parte mais sofisticada, que é institucional. Então, se tem um projeto meu, eles já vão lá ver, porque eles vão procurar se tem LGBTQIAP+. O projeto nem tá falando disso, muitas vezes. E então eles já vão, assim, um processo de perseguição. Perseguição mesmo. Uma vez, um, dentro de uma sessão, tinha um projeto meu que ia para o regime de urgência. Porque existe um acordo no Colégio de Líderes, que é um encontro que acontece às segundas-feiras, dos líderes de cada partido dentro da Assembleia. E eles falam assim, são esses projetos que vão ser pautados. Ok? Então, todo mundo deu ok? Ok. E isso não pode ser interrompido em plenário, porque já está combinado. Depois, entra, quando ele vai efetivamente para a discussão do mérito, é que pode ter os processos Uhum. todos. Pois o presidente da casa, que é um pastor evangélico, né? Ele não é o pastor, é o vice-presidente, mas ele assume às vezes quando o presidente está ausente. Um pastor evangélico, ele ficou tentando levantar a sessão a todo momento para que o meu projeto não passasse, assim, rompendo um acordo, rompendo assim o processo, Até um protocolo o interno protocolo. deles. Exato, exato. Assim, é de uma tirania. Assim, eles são tiranos. Eu não sei como consegue dormir, colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Assim, numa tirania assim absurda. Então, a violência se instaura de várias formas, nos discursos, nas falas, mas nesses processos de silenciamento e de interrupção do seu trabalho. Sabe? Porque tem uma coisa muito simples e muito republicana, que é o seguinte, dentro de um Estado democrático de direitos, né? É o seguinte, eu fui legitimamente eleita para representar e para agir e interceder politicamente, segundo as pautas políticas que me elegem. Então eu tenho que fazer política para isso. Eles não permitem que isso aconteça, eles não deixam. Assim, eles estão literalmente eliminando, tentando eliminar não só a mim, não só as parlamentares negras, trans, pessoas LGBTs eleitas, porque eles não estão eliminando a gente enquanto indivíduos, enquanto pessoas, eles estão eliminando o que a gente representa. Eles estão eliminando por quem a gente vai interceder. Eu não fico preocupada se eles estão intercedendo pela pauta X, pela pauta Y, eles estão lá construindo a política deles. Eles têm que fazer, porque eles representam determinados grupos. E eles têm que permitir que eu faça o meu acontecer também. Sabe, se para você é ofensivo a sigla LGBTQIAP+, ignore. Agora não atravesse. Por que tanto incômodo? Por que tanto incômodo? Essa é a pergunta. Por que tanto incômodo? O que te faz mal? Saber que uma pessoa trans, que uma pessoa LGBTQIAP+, vai ter acesso a uma terapia, né, um processo de hormonização, ou uma casa-abrigo, ou a garantir, se você estiver em situação de privação de liberdade, que você tenha acesso aos medicamentos né, da sua transição de gênero, ou uso de calcinha e sutiã, ou cueca quando homens trans. Qual o problema nisso? Qual o problema, sabe? Enfim, assim, aí você vê que é pura crueldade, é pura maldade, sabe? São os escravagistas de antes, que ainda são escravagistas, eles estão presentes. E estão usando, né, seu chicote, né, seus grilhões, é, no que... como eles não podem ser explícitos, né, em relação ao racismo, embora muitas vezes sejam, eles estão usando a população LGBT para destilar
sabe? Os seus Uhum. grilhões. Uhum. Porque é isso. Eles contam com a fragilidade ainda da sociedade em naturalizar a nossa existência. Eles acham ainda que as pessoas viram isso, as pessoas se tornam assim. Olha, querido, nossa, que preguiça, gente. Se fosse uma questão de virar uma coisa ou outra, não existiria. Até porque, Quem quer sofrer? Quem quer ter uma expectativa de 35 anos? exato, entre outras coisas, além de a gente não querer, tá o mundo inteiro a todo momento te questionando, te oprimindo, dizendo não pra você. Assim, se funcionasse isso que eles acham que funciona, a gente não tava aqui hoje. Então, assim, deixa a gente existir, assim, tira a mão da minha cabeça, entendeu? Me erra. Vai proteger os seus, fazer o que você precisa fazer e deixa a gente fazer pelos nossos, pelas nossas. Assim é simples, isso é uma república, sabe? Isso é democracia. Mas não é isso, é porque eles têm um projeto de morte, entendeu? Eles têm um projeto de morte e tá mais na hora de desvelar isso. São tiranos que têm projeto de morte, de apagamento, de silenciamento. São violentos. Eles gostam. Eles são sádicos. São sádicos. Eles gostam de ver as pessoas sofrendo. Eles são sádicos. Acho que tem uma coisa que me assusta muito quando você vai trazendo Só uma esses. parte dessa. Vai curar seu sadismo, vai viver seu sadismo numa casa aí de sador, entendeu? Vai lá, pega um chicote e tal, vai se divertir com isso. Agora, pega esse sadismo, coloca de forma violenta em cima dos outros, sai fora. Você traz uma coisa que eu acho que vale a pena a gente cruzar e que é o que me assusta também, que é. E quando esses discursos contra pessoas, principalmente trans, acabam cruzando os espaços progressistas, que é uma das coisas que mais me assusta. Ai, gente, é muita coisa, você vê, né? Não tem fim isso, né? Não. Porque assim, a gente tem que se proteger e se defender dos algozes, Dos dos declarados. declarados, exato. E tem que se proteger desses que dizem que são a favor da diversidade. Mas peraí, os progressistas eles costumam dizer assim que isso é identitarismo, pautas identitárias, tentando reduzir. E é muito triste porque tem um princípio básico, né? Um princípio básico sobre discutir e pensar em identidade, que é o seguinte: identidade não é algo, não é apenas uma declaração de identidade. Não é apenas uma autodeclaração de identidade. Identidade é um registro de uma história acontecida. Então, assim, por que as pessoas se dizem negras, se afirmam negras? Porque houve um processo colonizatório que chegou no continente africano e falou assim: negro. Porque os pretos não ficavam dizendo quem era preto, quem não era em África, imagina, né? Nem tinha sentido isso. Os povos indígenas, ninguém se chamava povo indígena. Chamava Xavante, Cariri, Yanomami, Tupi, Pataxó, Funiô. Enfim, foram eles que disseram isso de forma violenta, de forma a tentar, inclusive, nos eliminar. Inclusive, os europeus são indígenas da Europa. Por que não se dizem indígenas? Né? Porque eles usam de forma muito. Eles tentaram usar de forma pejorativa. É óbvio que a gente aderiu, incorporou esses registros, essas identidades, e a gente transformou em ferramenta de poder e de luta. Mas entender identidade é pensar nisso, nesse processo histórico, de termos sido nomeadas, de ter um processo aí de colonização, de escravização, de violência e de luta, né? De luta em relação a isso. Então, quando o campo progressista reduz a gente a dizer assim, pauta identitária, está desconsiderando uma história. E está desconsiderando que quando a gente se afirma nessa história, a gente está dizendo que está lutando contra essa violência que nos nomeou e que nos estigmatizou e nos colocou em um estado de vulnerabilidade. Então, assim, progressistas, ditos progressistas, preste atenção que o negócio não é bagunçado. Entendeu? Preta não é bagunça, trava não é bagunça, entendeu? Quando a gente está se afirmando nesse lugar, não é sobre forma,
apenas, é sobre conteúdo, é sobre um registro histórico. E se vocês não prestam atenção nisso, vocês estão participando do conjunto de violências que incide sobre nossos corpos, mas não só sobre a gente, na totalidade da sociedade, porque a maioria da população é preta, entendeu? Porque a população LGBT é gigante, a maioria da população é de mulheres, então não desconsidere a identidade, coloca como se fosse uma coisa rasa. A gente está falando de coisas profundas. E digo mais, porque esses progressistas, eles dizem que a questão que eles colocam classe à frente de tudo, né? Eles falam que a questão é a luta de classes. Uhum. Assim, eu acho que a gente vai ter que discutir, rediscutir isso. Porque classe é consequência de raça. No Brasil, por exemplo. Uhum. As pessoas são pretas, indígenas, logo empobrecidas. Por conta de um processo histórico. Então, classe é uma consequência disso. É diferente de pensar classe na Europa. Então, assim, Que é inclusive coisas que uma galera, que inclusive marxista negra aponta. A Angela Davis aponta bastante sobre a discussão de classe e raça. Eu acho que tem aí um negócio quase que intencional de apagar um debate racial e colocar ele numa caixinha como se fosse uma identidade, e que aí fica também difícil das pessoas brancas se identificar enquanto brancas e serem classificadas enquanto um grupo social. Putz, você faz parte de uma raça, porque isso, as pessoas brancas, elas costumam se achar seres universais, né? tipo, não, irracializáveis. É. Tá boa. Aqui não, meu bem. Neste Brasil, não. Eles se acham irracializáveis. Isso é muito engraçado, né? Porque parece, né? A gente está falando sobre violência, dores, opressão, etc e tal. Mas nem tudo é sobre isso, sabe? Então, os brancos, eles têm medo de se racializar porque eles entendem que existe privilégios. E aí você vê assim, eu sou branco, mas sou pobre. Eu sou branco, mas meu avô veio muito mal da Itália. Eu sou branco, mas... Gente, sabe, tentando trazer para si uma opressão que, assim, a gente não tá disputando opressão e dor. A gente nem queria estar discutindo isso. E eu não tô querendo hierarquizar dores de ninguém, porque não é uma Olimpíada quem sofreu mais, entendeu? A gente tá falando disso aqui, a gente tem um retrato. Se a gente for tirar um retrato hoje do Brasil, você tira um retrato e assim, o retrato vai sair lá. Vai olhar para a quebrada, vai olhar quem tá morando em Palafita, vai olhar quem tá morando na rua, vai olhar quem tá dentro das prisões, vai olhar que tem quem é menos remunerada no trabalho. O retrato do Brasil é esse, a gente precisa fazer uma reparação, ponto. Acabou-se. Acabou-se. A gente precisa fazer uma reparação, está até na Constituição Federal. Né? Tratados desiguais com desigualdade. É ruim esse texto, mas quer dizer o seguinte, né? Quem está atrás na corrida, você precisa, né, potencializar para que, né, estejam no mesmo lugar, na mesma posição, para que a gente tenha o exercício da democracia, as pessoas possam disputar igualmente a sociedade, viver a sociedade de forma equânime, né? Então, assim, as pessoas brancas que não entendem isso, assim, se não querem entender, eu acho que isso é um exercício do racismo, né? A mentalidade racista. E quando a gente fala branquitude, nem a gente está falando de uma pessoa branca, acusando a pessoa branca, você é branco. Não, gente. Você é branco, vou tomar tudo que você tem. Não, gente. Olha, poderia ser, mas não é, viu? Devolve, não tomar tudo que você tem. Devolve, porque assim... Imagina, tem até um vídeo muito legal que chegam uns indígenas assim no apartamento. Então, eu cheguei aqui na sua casa, eu tô levando as coisas, entendeu? Tipo, como eles fizeram com a África e fizeram aqui com as Américas, né? Não é isso, saca? Quando a gente fala branquitude, a gente tá falando de uma lógica de poder. Tem negritude? Não é um conjunto de pessoas pretas que desrespeitam a cultura. Eu sei que negritude diz respeito a coisas muito positivas para nós, pessoas negras. E branquitude realmente é uma coisa bad, ruim. E tem que pensar, é uma lógica de poder hegemônica que teve a gerência global, na gerência do mundo, a gerência do Brasil até hoje, e nos legou a isso, nos deixou isso como resultado. Branquitude é uma lógica de poder violenta.
e que atravessa muito, né, as nossas vidas em todos os lugares. Eu costumo falar, quando eu tô trabalhando, às vezes eu paro e penso, falando, putz, eu não, né, não tô mais militando, não tô mais em movimento social, mas aí eu lembro que, por exemplo, quando eu sento para assistir um filme, e aí eu vejo as escolhas de determinado diretor, eu falo, putz, olha aí o racismo. Porque perpassa todos os lugares e todos os espaços, conscientemente e inconscientemente. Então, às vezes, uma discussão que tem muito dentro do cinema e a questão racial é por que você sempre tem que colocar personagens negros estereotipados, ou os que vão mais sofrer, ele não tem história. O Spike Lee, ele fala muito, né, sobre o Tolkien, né, ele vai servir de muleta pro personagem principal, e aí ele não tem história, ele é só uma muleta. Então aí você vai olhando todos os lugares da vida e o quanto isso nos atravessa e vai nos atravessar para sempre, porque não tem. Tá Exato, dado, né? exato, exato. Eu lembro de. Nossa, Spike Lee, incrível, né? Inclusive, gente, assistam, faça a coisa certa. Eu amo aquele filme. Também. Eu amo aquele filme, amo. É, essa coisa dos pretos não terem história, gente. Eu tenho uma amiga atriz, a gente conversava muito sobre isso, né? Que simplesmente a personagem dela tava no escritório e não tinha casa, não tinha família, não tinha nada. Assim, ela era uma pessoa dentro do escritório. Não tinha emoção, não tinha nada. Nada se passava na vida daquela pessoa, né? E você vê que isso não termina. Não terminou. Não terminou, não terminou. E mesmo quando a gente chega em espaços diferentes daqueles determinados, né? Quando a gente está, por exemplo, eu sou uma deputada, né? Eu estou uma deputada, tive acesso à escolarização e etc. Tenho uma condição econômica diferente, né? Da maioria da população negra brasileira. Mas não adianta. Assim, não adianta porque eles vão encontrar um jeito de dizer você não é daqui. Na verdade, assim, porque eu não quero estar, assim, primeiro, eu não quero estar em outros lugares, assim, eu tô muito bem no lugar, meu povo, etc e tal. Mas eu tenho o direito de ir e vir, a gente tem o direito de circular em espaços, etc e tal. Mas assim, eles vão sempre te dizer isso. Então você chega assim, eu vou comprar uma cerveja. Pô, coisa simples, né? Uma cerveja. Uma cerveja. Qual cerveja você tem? A mais barata é tal. Assim, sabe? Eu falo, gente, mas por quê? Sabe por quê? Por que isso? E aí, eu tô falando isso de uma coisa muito. Que eu nem. Mas tá até um. Uhum. Dane-se. Mas eu tô falando de coisas que vão pra além de ser perseguida em supermercado. Nossa. Ainda. Como é que pode um negócio desse? Tem uma história, não, você falou disso, me deu um gatilho aqui, porque, assim, chega até a ser surreal, assim. Eu morava de frente pro mercado. Pensa você morar de frente pro mercado. Significa que o segurança sabe onde você mora. Não é tipo, eu cheguei no mercado e aí eu vim de um lugar e aí ele não sabe onde eu moro. Tipo, ele sabe onde eu moro. Literalmente, o mercado era diferente. Ele me perseguia dentro do mercado. Não que o fato de eu morar de frente pro mercado signifique que eu nunca poderia roubar. Mas é que você entende que se configura muitas dificuldades para se eu roubasse, eles iam saber onde eu moro, entendeu? E aí aí teve um dia que eu simplesmente chorei muito. E eu decidi que não ia mais no mercado. Eu deixei de ir no mercado na frente da minha casa, porque eu era perseguida dentro do mercado na frente da minha casa. Exato. E você sabe que eu não abro a bolsa? Não. Eu não abro a bolsa, assim, eu não atendo. Ou então eu fico com o celular na mão. Gente, Ou abre a bolsa bem assim, quase na frente das pessoas. Aqui, gente, eu tô pegando a minha carteira. Isso. Parece. Alguém podia fazer uma sketch, né? De como as pessoas negras se comportam no mercado. Gente, isso é de uma violência, né? Isso é de uma violência. Porque você tá programada. E olha só. Eu vejo um carro da polícia e já fico assim. Gente, eu sou uma parlamentar. Gente, eu sou uma parlamentar, assim, mas eu falo assim, tipo, se ele não me conhece, se ele não sabe quem eu sou, se rolar uma abordagem violenta comigo e tal, não sei o quê, eu já fico assim, pensativa, já tem um protocolo na minha cabeça. Assim, porque isso assombra as pessoas pretas, assim, quando você é travesti, cara, assim, aí o negócio vai indo para outros lugares. Vai indo para outros lugares, assim,
E é muito difícil, assim, muito difícil, sabe? Muito difícil, e assim, assim, é tóxico, sabe? É tóxico. E isso cria na gente um estado de alerta. Tô em alerta. Então, dificilmente isso vai acontecer e vai passar de forma desapercebida ou ilesa. Eu lembro uma vez que eu tava na Lesp, uma moça, assim, do campo progressista. Eu, do nada, tava discutindo um projeto de lei ali com assessoria, tá? Um assunto estricto, assim. Aí ela, do nada, ela fez assim. Nossa, como é que você consegue dormir? Aí veio com a mão no meu cabelo, gente, assim. Gente, por favor, olha, presta atenção. Agora você imagina se nós chegássemos em qualquer lugar e passasse a mão no cabelo de uma pessoa branca, assim. Como é que você dorme? Lava o cabelo. Como é que você lava o cabelo? Teve uma vez que a gente estava num lugar comendo, uma pessoa veio e pegou no queixo da minha amiga, assim, ó. Pegou assim, ó. Como você é linda. E eu fico imaginando a cena. Imagina, duas pessoas pretas num lugar X e chegar numa mina loira assim, tal, não sei o quê, e falar assim: Nossa, como você é linda. Eu fico imaginando o que aconteceria. Porque como é que eles acham que é possível atravessar meu corpo, o corpo dela, nosso corpo? E assim, quando essa pessoa ia passar a mão no meu cabelo, eu segurei na hora, porque o quê? Sou ninja, entendeu? Veio aqui a Matrix, a força da Matrix, ela veio assim, eu segurei. Só que eu não segurei apenas, né? Eu segurei e fiz uma oração. Falei assim, olha, você está provando de forma muito objetiva que há muito racismo nesse país. Porque como é que eu, que tenho um corpo da maioria da população, você se acha no direito de achar estranho o meu corpo a ponto de vir tocar? Aí eu disse assim, mas uma coisa não se toca numa cabeça de uma pessoa do candomblé. E eu estou falando assim com você porque eu gosto de você. Porque se eu não gostasse, seria diferente. Eu soltei a mão. E aí, assim, rolou aquela tensão, né? Todo mundo e eu, obviamente. Então, eu dei o projeto de lei, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, e fui viver a vida. E aí depois as pessoas vieram perguntar assim, ai, como ela ficou bem e tal. Vieram interceder por ela, eu falei, não me interessa. Assim, ela me entregou uma violência e eu redistribuí. Eu só fiz assim, ó, ricochitei, entendeu? Assim, tipo assim, eu não vou guardar essas violências comigo mais. Em outros tempos eu ficava em silêncio. Eu ouvia, veio, volta, entendeu? Veio, volta. A não ser que eu quero abstrair, mas assim, veio, volta. Tchau, tchau. Tipo, pimbal. É. Vem aqui, toma de volta. Não, não existe isso. E a gente tá indo para o final, mas eu queria te perguntar, você vai se candidatar novamente? Como é que estamos nesse exato momento? Estamos no momento de finalizar, né, esse mandato, essa mandata quilombo. Vamos entregar à sociedade o que nos propusemos a fazer, o que a gente se comprometeu a fazer, de trazer para o centro das discussões o fundamento de raça e gênero. Eu digo fundamento, não uso a palavra recorte, não uso a palavra, né, enfim, porque é isso que determina as relações de poder e as desigualdades. Então a gente vai entregar isso com recorde aí de destinação de verbas para os povos de terreiro, o povo de axé, né, com trabalhos importantíssimos junto à população LGBT, né, lutando arduamente, ali, intervindo na violação de direitos, enfim, trazendo para o debate público aquilo né, que é importante, e aí não é porque eu considero importante, né, é porque só é olhar onde estão as violências, onde estão as vulnerabilidades, onde estão as desigualdades. Tem um grupo de pessoas identificáveis, inclusive. São pessoas pretas, LGBTs, indígenas, mulheres. Então, assim, todos os nossos esforços
não só meu, mas de todo mundo deveria estar concentrado nisso, para fazer essa desigualdade não ser mais desigualdade, né? Mas enfim, estamos fazendo essa entrega agora, nesse final de período, e temos aí uma pré-candidatura à Câmara Federal, fazer com que esse projeto político se estenda à Câmara Federal. Bom, muito bom. A gente tá encerrando, mas é muito louco, porque eu fiquei pensando, putz, vou perguntar de Aparelho Luzia, mas eu queria tanto ouvir um pouco desse cotidiano político que você trouxe, das suas percepções políticas sobre as discussões de gênero, de raça, sobre o Brasil. Uhum. Fica o convite, inclusive, para quem quiser conhecer a Aparelho Luzia. Você quer explicar um pouquinho, só para os ouvintes ouvirem? Ouvintes ouçam. Aparelho Luzia é um quilombo urbano, um espaço de arte, cultura e política preta. E aí tem diversas atividades, né, artísticas, shows, dança, performance, cinema, debates, etc e tal, com afrocentricidade, porque o afrocentro é o epicentro. E a Parelha responde uma coisa muito legal, que é assim, o que as pessoas pretas podem fazer quando não precisam pensar em racismo. A gente pode ter outros conflitos, outras tretas, outras elaborações, horizonte, projeção, a gente, assim, não tem racismo. O que a gente, vamos dialogar sobre outras coisas. Isso já é um salto, assim, formidável do ponto de vista relacional e de sociabilidade, sabe? Você se nutre para enfrentar o mundo racista, porque né, o mundo é assim, a sociedade é assim. Então, a Aparelho Luzia é esse lugar, né, que é isso, é um território de afeto, onde é uma grande obra de arte, a Aparelha, e o seu maior produto é a sociabilidade. Eu acho essa coisa do espaço seguro, assim, se eu pudesse reduzir em algumas palavras, eu diria que é um espaço seguro. Eu acho que a gente precisa muito de espaço seguro, principalmente. Inclusive, principalmente, você trouxe todo um diagnóstico, sabe, da sociedade. Aí imagina você viver todos os dias com isso. A gente precisa muito falar sobre saúde mental e também sobre produção de espaço seguro. Então, a Parelha, eu acho que é um desses lugares, assim. É isso. E onde que a gente encontra você nas redes sociais? Vai sair site para a campanha? Como é que vai ser isso? Gente, Érica Malunguinho, @EricaMalunguinho. É isso, É isso. basicamente. Vai Também ter tá na site. Vogue, né? Na Vogue, Strike a Pose. Tá. Tá na Vogue. Tô em todo lugar, na verdade. Assim, me chamou batizado de boneca, eu tô. Você tem um batizado de boneca, Diz, eu encontrei a Erika no karaokê. Ah! Maravilhosa. Eu vou pra karaokê, batizado de calunga, entendeu? As calunga do maracatu, do samba. Bom, e na Vogue também, né? Mas assim, acho bem importante essa coisa, né? Porque eu dei uma entrevista também para a revista Vogue e a gente sabe muito bem que existe uma discussão importantíssima sobre racismo na moda, né? E a moda ela é super importante. Moda não é usar roupa da hora, gente. Moda não é usar o que está, né, assim, no rolê. Moda é comportamento. Moda é cultura. Então, assim, que se traduz em também vestuário. E assim, tem revistas que, né, que vão realizando e elaborando isso e dizendo, ditando o que é moda. E a Vogue é uma delas. E o repertório dessa, como de todo mercado da moda, é baseado na mesma lógica da sociedade, racista, LGBTfóbica, etc e tal. Então, o que acontece? Há um processo de revisão de algumas publicações. E a Vogue está acompanhando esse processo. E eu estou bem consciente e bem, né, organizada Inclusive, um nisso. abraço, Laís, uma fofa. Incrível. Inclusive, eu estou bem organizada nisso. Eu falei isso na entrevista. Eu estou participando dessa história porque eu estou de olho e vendo que estão se revendo, se repensando. Isso é muito positivo, gente. E assim, não é sobre a Vogue, é sobre a sociedade. E assim, a gente pode fazer um nome aqui de todas as empresas e tal, não sei o quê. A gente está num processo, a gente não quer mudar, a gente quer fazer diferente, a gente quer romper as violências, as desigualdades, todo mundo precisa fazer junto. Eu estava falando de política, mas não era só da política dentro das casas legislativas. É política feita no cotidiano, nos espaços de trabalho, no poder privado também. Então, assim, se todo mundo organizar direitinho, a gente consegue tensionar, inclusive, o poder político para se mover de outra forma.
né? Tem que ir para todo lado, assim, contra-golpe Black Trans Paranauê, para todo lado. Érica, muito obrigada, muito bom te receber. Espero te receber mais vezes. E você, ouvinte, muito obrigada por acompanhar. Siga a Érica nas redes sociais. Não esquece de ativar o sininho aqui nesse canal. E a gente também tá no Spotify. Você que tá no Spotify, corre pro YouTube só pra ver a beleza dessa mulher, gente. Ai, Ouvinte, muito obrigada. Érica, muito obrigada novamente. Tamo junto. é nóis.